Olá, olá, meu nome é Reile Gomes, eu sou advogado especialista em empreendedorismo jurídico e criador do portal Advocacia Acima da Média, projeto onde eu ajudo advogados e advogadas a viverem da advocacia e não a sobreviverem da advocacia, pois eu verdadeiramente acredito que você advogado, você advogada pode ter sucesso. Que o que não está saturado é a advocacia, o que está saturado são os advogados que continuam fazendo as mesmas coisas esperando resultado diferente. Enquanto você não fizer coisas diferentes, seus resultados serão os mesmos. E muitas pessoas me perguntam de onde eu vim, como eu cheguei até aqui e para onde eu quero ir. E hoje eu decidi contar aqui a minha história, de onde eu vim, como eu criei esse método, como eu criei esse portal Advocacia Acima da Média, onde eu ajudo os advogados e onde eu quero chegar. Eu nasci e fui criado numa família humilde, na cidade de Contagem, nascido e criado, região metropolitana de Belo Horizonte. Meu pai era professor de curso técnico do Senai e minha mãe, depois que eles se separaram, ela teve que trabalhar para poder ajudar a sustentar a casa e foi trabalhar como doméstica. O meu primeiro empreendimento que eu falo, assim, não foi um empreendimento, mas meu primeiro empreendimento foi na época de 12 anos. Tinha uma tia da minha mãe, uma prima da minha mãe, não sei, que tinha uns panos de pratos e deixava esses panos de pratos lá em casa. E minha mãe, para poder complementar a renda, pegava esses panos de pratos, vendia para as pessoas, para os vizinhos, vendia para quem ia nos visitar. Mineiro sempre visita muitas pessoas e o problema era esse, que as pessoas visitavam, tomavam café, comiam queijo, pão de queijo, bolo, e acaba que a margem de lucro do pano de prato não era muito e acabava que não dava lucro nenhum. E eu falei, opa, vamos aumentar e vamos expandir isso aqui. Eu comecei a ir na casa dos vizinhos, bater de porta em porta. Eu lembro que a minha persona, meu público-alvo, eram as velhinhas que elas ficavam olhavam para mim, nossa, um menino tão jovem, eu tinha 12 anos na época mais ou menos, um menino tão jovem, já está trabalhando, ganhando dinheiro, e elas compravam por dó de mim, não era porque o pano de prato era bom, compravam por dó. E chegou um tempo que eu, como eu não podia ir muito longe, naquela época as crianças ainda poderiam ir à padaria sozinhas, hoje em dia nenhum pai manda o filho na padaria sozinho com essa idade, e eu ia do tempo todo, acabou minha margem. Eu já podia andar os quarteirões que eu poderia, eu não podia ir mais longe, porque minha mãe me proibia de ir longe, e acabou que eu não estava conseguindo vender mais esses panos de pratos. Aí tive uma ideia, chamei mais 3 colegas meus, fomos em 4, mais ou menos, todo mundo na mesma idade, fomos à feira. Tinha um bairro que chamava Bairro Amazonas, né? Se chama Bairro Amazonas, que tinha uma feira de domingo, onde as pessoas vendiam artesanatos, brinquedos, comidas, etc. É uma feira. E nós fomos para essa feira, a gente sabia que tinha essa feira, algumas pessoas próximas vendiam coisas nessa feira. Nós fomos à feira e tinha as barracas. Cada feirante tinha uma barraca que eles pagavam um aluguel para a prefeitura, tinha um espaço e eles poderiam utilizar aquele espaço. E nós chegamos lá, encontramos uma dessa barraca vazia. Tomamos conta da barraca logo, invadimos aquela barraca ali, tomamos conta dela, colocamos nosso monstruário, começamos a vender, vendemos bem. Eu lembro que a gente estava vendendo muito bem, mas por cargas d'água ou não, eu não sei se você já foi em São Paulo, por exemplo, no Brás ali. Depois eu te conto como que eu cheguei em São Paulo no Brás, daqui a pouco eu te conto. Mas fica um monte de pessoas vendendo, somente estrangeiros, pessoas de outros países vendendo os produtos lá de forma legal. A polícia vem todo mundo junto e sai correndo. É mais ou menos aquilo que acontecia na feira para quem vendia os produtos legais. Não é produtos ilegais, é o produto sem liberar, sem a licença para poder vender. Então nós não tínhamos licença, nós não pagávamos impostos, estávamos ilegal ali. O fiscal veio e tomou todo o nosso pano de prato. Eu lembro que o dinheiro que nós tínhamos vendido, nós repusemos lá a minha mãe, só que ela ainda teve que inteirar um dinheiro porque não deu. Então, o meu primeiro empreendimento que eu quebrei foi o meu empreendimento de panos de pratos. Depois disso, eu fui trabalhar numa agência de emprego. Eu comecei lá como office boy. Eu lembro que o meu primeiro salário foi R$ 380. Eu falei, nossa, tô rico. Saí de lá, fui direto na loja, comprei um tênis importado, era um Adidas. E eu falei, nossa, agora eu tô rico e, nossa, que gabava. Naquela época, minhas distrações eram videogame e tênis, né? E eu lembro que eu era, talvez seja a profissão de CLT que eu tive, o emprego de CLT que eu tive, que eu mais gostei. Eu tinha muita liberdade. Eu chegava cedo, pegava as coisas que tinha que entregar e só voltava no final do dia. Então, passeava em shopping, passeava no centro, batia papo com um, batia papo com o outro, ia até em loja de videogame, tomava sorvete. Então, eu lembro que tinha muita liberdade. Inclusive, eu fui assaltado ainda quando eu era office boy na esquina da agência de emprego. Eu trabalhava na agência de emprego para quem é de Belo Horizonte. Chamava WCA. Ela é na esquina da Barbacena com a Paracatu. É uma casa branca muito grande, ainda continua lá, porque eu passo lá de vez em quando e vejo que ela está lá.
e eu fui assaltado bem naquela esquina ali, assim, o cara, eu saí, fui no banco pegar um dinheiro, o cara apontou a arma pra mim e falou, passa o dinheiro que tá na sua mochila. Então já tinha alguém me observando, eram mais ou menos uns R$ 2.000, eu lembro que eu me liberaram até pra casa de tão traumatizado que eu fiquei, eu nunca tinha sido assaltado, na verdade eu nunca fui assaltado, além dessa vez. E fui pra casa, eu lembro, depois de um tempo, não sei se foi por causa disso ou não, mas eu fui promovido pro departamento financeiro, contrataram outro office boy, e eu fiquei nem tempo nessa empresa. Eu lembro que quando fui promovido eu ganhava R$ 450. Muito dinheiro na época para mim. Só que eu fui para uma multinacional. Essa multinacional é a Fiat, montadora de veículos que tem na cidade de Betim, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Fica tudo muito perto, Betim, Contagem e Belo Horizonte. Fui para essa empresa, tinha um sistema de cartas. As pessoas que trabalhavam lá recebiam cartas e indicavam, a maioria eram seus parentes. Então lá existia ou existe até hoje um monopólio, todo mundo é parente de alguém lá. Fui lá, fiz os testes, passei nos testes, voltei na minha agência de emprego, pedi demissão e fui trabalhar na Fiat. Era um bom salário, eu lembro que eu comecei ganhando tipo, uns R$ 1.000. Falei, nossa, tô rico na época, isso era 2009, mais ou menos. Eu falei, nossa, tô rico. E eu lembro que lá no restaurante tinha máquina de refrigerante. Eu falei, gente, máquina de refrigerante. Eu tomava vários refrigerantes. Tinha Coca, Sprite, Fanta, Guaraná, Quat. Eu falei, nossa, que ótimo, agora eu vou. Beleza. Eu lembro que eu engordei uns 10 quilos nos primeiros meses de tanta comida que tinha, tanto refrigerante que eu comi, tanto doce que eu comia. Depois de um tempo você cansa, você enjoa. Mas enfim, fui trabalhar na Fiat, na produção. Você, não sei se você já viu, mas aquele filme Tempos Modernos, já sai apertando parafuso assim, igual um maluco. É exatamente aquilo. Só que eu não vou com a chave apertando parafuso, eu vou com aquelas parafusadeiras pneumáticas. O carro vem numa espécie de cabide, como se fosse um cabide, assim. Você vai apertando as rodas, apertando os parafusos, um monte de coisa. Eu falei, gente, isso aqui não dá pra mim. E além disso, era revezamento de turno. Então eu trabalhava numa semana de 6 da manhã às 3h48 da tarde, e na outra semana eu voltava às 3h48 e terminava às 1h09 da manhã. De vez em quando tinha que estender essa hora até 1h54. Esses horários picados eu não entendo porquê, mas eram exatamente esses horários que eu tô te contando. E eu falei, não, não dá isso pra mim, eu tô muito estressado, não dá. É muito. Chegar em casa esgotado, só dormia. Não dá, não dá, não dá. Só que você lembra que eu falei que meu pai era professor do Senai? E nessa época ele me compulsoriamente me matriculava em todos os cursos que ele dava. Então eu fiz cursos de mecânica de manutenção, fiz cursos de metrologia, que é uma espécie de medição com equipamentos para mecânica, fiz curso de leitura e interpretação de desenho mecânico, fiz curso de linguagem mecânica, fiz curso de CNC, fiz um monte de curso que ele dava. Os cursos ele me inscrevia nos cursos lá e eu fazia aquilo de forma compulsória. Nunca gostei de fazer aquilo, mas eu ia. E aí, por causa desses cursos do meu pai, surgiu uma vaga lá na Fiat. Aconteceu o seguinte, como se fosse uma abertura do Cine, só que interno. Chamava Job Posting. Você colocavam lá a vaga, você tinha um site, lá, o intranet, que era o site interno. Você olhava as vagas e opa, tem uma vaga aqui que era no setor de preset. A qualificação minha dava com o setor. A experiência era o mínimo de 6 meses, eu tinha exatamente aí 6 meses. Fui lá, fiz os testes, passei e fui para essa área. Então, com menos de um ano eu consegui ser promovido. Eu falei, graças a Deus. Cheguei nessa área, era um salário bem melhor do que eu ganhava na produção, era praticamente o dobro do salário que eu ganhava na produção, e era dividido por níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Eu falei, opa, tem que chegar no nível 3 aqui, tem que ver como é que eu faço e tal. Comecei a empenhar, trabalhava muito, só que o setor era mais ou menos assim. O cara da produção, ele tinha que pegar as ferramentas um pouco para fazer um furo no motor do veículo. Ele tinha que regular essa ferramenta, vai avançar tanto, vai avançar tanto. E depois, com o tempo, passaram para esse preset, a gente ajustava essas ferramentas, o cara só chegava na máquina, tirava um e colocava outro. A gente ajustava isso lá, nós tínhamos aparelhos para poder ajustar, os aparelhos técnicos lá, ajustavam isso para ele e só trocava. Então, o tempo que o cara ficava gastando ali, ajustando a ferramenta, foi reduzido para poucos segundos. O cara só desligava a máquina, tirava uma ferramenta e colocava outra ferramenta. E esse que era o problema, se nós fizéssemos qualquer mediçãozinha, questão de milésimos, errado, como a gente falava, matava a peça, né? Dava refúgio. Então imagina o cara lá colocava a peça, fazia um lote, geralmente saía um lote maior, 10, 20 peças, 30 peças, e aí chegava lá no final, a peça estava errada. Imagina o furo estava para mais, o furo estava para menos. Se tivesse para menos, dava para continuar, mas para mais não dava. Era muita pressão. Quando falava, nossa, matou peça na produção, todo mundo falava, pelo amor de Deus, você mandava embora, ai, que isso, que aquilo. Além de que não podia parar a produção, né? Se parasse a produção, então vinha um italiano, vinha um cara lá da Itália lá, e parecia na fábrica do nada, assim, era muita pressão.
E eu falei, não, isso aqui não dá pra mim. Até que um dia um colega nosso lá, tinha um tal da reunião lá, todo dia tinha reunião, não sei por que é um monte de reunião. Tinha uns quatro supervisores, que era CT, que era condutor de time, e esses tinham quatro características diferentes. Um era bem motivacional, bem coach, assim, falava e tal. Um outro era pastor mesmo, ele era pastor de verdade, então ele tinha muita pegada religiosa. Tinha um outro que era tipo, opa, beleza, bom dia, todo mundo vai fazer, que era tipo, vamos produzir. E tinha um outro que contava história de futebol, contava piada, vinha de jogo. Então tinha isso. Então, dependendo do dia de quem fosse, a gente sabia mais ou menos qual que era o ritmo da. Até que em uma dessas reuniões, nós fomos chamados. Tinha um colega nosso que estava muito atarefado com o trabalho, enfim, a gente foi para reunião, ele não queria ir porque falou que tinha que liberar, porque a produção ia parar se ele não contribuísse, mas a chefia insistiu tanto, falou que não, você tem que ir, é muito importante a reunião, nem lembro o conteúdo da reunião, não devia ter nada de importante. E depois alguém veio, chamou ele teve que sair para poder, que a produção tinha de fato parado. E quando nós saímos da reunião, nós descobrimos que ele tinha ido para a enfermaria, tinha passado mal e tinha tido um infarto e veio a óbito. Pois é, ele faleceu dentro da empresa. E aquilo me fez refletir muito. A gente não sabe se foi por causa do estresse que ele teve, mas ele também fumava muito e não tinha hábitos muito saudáveis, a alimentação dele não era muito boa e também estava passando por problemas familiares. Então, acho que foi a junção disso tudo. Eu não sou médico, mas creio que seja a junção disso tudo. E eu falei, gente, não é isso que eu quero. A maioria das pessoas que trabalhavam lá tinham 10, 15, 20 anos trabalhando naquele mesmo local. Eu falei, não quero, não quero isso. E aí veio a minha ideia empreendedor de novo. Falei, vamos empreender. Só que eu não posso sair daqui porque eu não tenho profissão nenhuma. O que, que eu vou fazer? Porque eu não tenho profissão. E aí? Como é que nós vamos fazer? Resolvi, falei, vamos fazer uma faculdade, vou ter uma profissão, eu saio, pego meu acerto e monto um negócio. Eu fui conversar com meu chefe, perguntando para ele se eu poderia ficar no horário fixo. Ele veio com uma notícia, depois de um tempo, com duas notícias, uma ruim e uma boa. A boa é que eu conseguiria ficar num turno fixo, já que eu revezava de 6 às 3h48, de 3h48 ao 9h. Falou, ele, beleza, você vai ficar no turno fixo aqui, tá ótimo, tudo ok, vamos ficar, só que você vai ficar no horário de letra. E esse horário de letra é o seguinte, esse horário de letra, a gente tem que ficar 4 dias trabalhando e um de folga. 4 dias trabalhando e 2 de folga. Geralmente, Natal e Réveillon tinha férias coletivas, mas o restante do ano a gente trabalhava Carnaval, Páscoa, Semana Santa, tudo. Eu lembro que na época da Copa do Mundo, em 2010, nós assistimos os jogos no refeitório da empresa, que não podia liberar a gente por causa do serviço. Eu falei, beleza, vamos lá, meu sonho é esse. E aí eu fiquei em dúvida, o que, eu faria, se eu faria história, só que aquelas crenças de que história não dá dinheiro, o professor não ganha bem, aí tem aquelas crenças todas limitantes que nós temos. Pensei em fazer designer do produto, que eu sempre fiz esse monte de curso no Senai mesmo, de forma compulsória, por causa do meu pai. Eu falei, não, vou fazer designer então, vou trabalhar por conta própria, pego um notebook, trabalho de qualquer lugar do mundo. E foi daí que eu fui fazer um pré-vestibular, porque era na UENG, era a Universidade Estadual de Minas Gerais, esse curso era uma faculdade pública, e faculdades públicas a gente sabe que o processo seletivo é um pouco mais complexo do que a faculdade particular. Fui fazer um pré-vestibular no SOMA, que é um preparatório, era muito famoso à época, não sei nem se tem mais ainda, e nesse preparatório eu fui na psicóloga para poder fazer o teste vocacional, e o teste vocacional me deu para direito. Falei, poxa, direito, comecei a pensar naquilo. Sempre gostei muito de ler. Meu pai, quando eu era novo, me dava aquelas revistinhas da Turma da Mônica. Mesmo sem saber ler, eu folheava as revistas. Depois que eu aprendi a ler, eu adorava. Meu tio colecionava revistas em quadrinhos, de história em quadrinhos. Então eu ia lá, pegava aquele monte de revista, levava para casa, lia, devolvia, pegava mais. Então sempre gostei muito de ler. Na FIT, eu lembro, eu fundei o Clube do Livro. Eu levava meu livro sempre. Tá vendo o poder de uma pessoa? Como é que muda todo o seu redor? As pessoas sempre ficavam conversando da vida dos outros, conversando de trabalho. Tinha um programa de futebol na rádio Itatiaia, o pessoal gostava de ficar ouvindo no horário do almoço. E aí eu comecei a levar livros para poder ler, comecei a emprestar livros para alguns colegas meus. E eu lembro que eu brincava que eu fundei o Clube do Livro. Tinha uma área bem arborizada, uns banquinhos, nós sentávamos nesses bancos e ficávamos lendo livros. Emprestava com muito, e era mais ou menos eu, mais uns 4, umas 5 pessoas que nós fundamos o Clube do Livro. Fiquei muito triste, porque depois que eu saí, eu fiquei sabendo que que esse Clube do Livro não existia mais, que era eu que colocava pilha no pessoal. Mas, enfim, nesse tempo que eu fiquei lá, as pessoas leram alguns livros, bobearam os primeiros e únicos livros que elas leram na vida. Eu fico muito feliz por ter contribuído com isso.
E aí, quando foi dando março de 2014, eu já estava no 8º período, meu chefe fez uma conversa comigo, perguntando qual que eram minhas pretensões, o que que eu desejaria, o que que eu queria da minha vida, com a minha profissão. E eu falei que meu sonho era montar meu próprio escritório, eu queria trabalhar por conta própria, esse que é meu sonho, é isso que eu quero para mim. E ele falou, não, beleza, ok. Passou um mês, abril, ele veio falando, hey, nós vamos dispensar 10 pessoas. E dessas 10 pessoas você está no meio. Não queria te dispensar nesse momento, você é um bom funcionário, você não me dá problema. Porém, quando você formar, você vai. Seu lugar não é aqui. Você ou não vai trabalhar direito ou vai querer ficar forçando a sua saída. Ou vai pedir demissão e vai perder um monte de benefícios. Então, já estou te dando isso, eu estou fazendo isso por bem para você. Queria me convencer de que era bom para mim, mas eu fiquei sem chão. Eu lembro que eu saí muito triste. Eu não esperei o coletivo, o transporte da empresa para ir embora. Eu peguei um coletivo mesmo. Não quis ir para casa, chorei. Liguei para minha namorada à época, que hoje é minha esposa. Ela me deu força, não, vai dar tudo certo. Mas eu pensei, eu ganhava na época uns 6 mil reais participação de lucros, não pagava transporte, alimentação na empresa, cesta básica dela, cesta básica para minha mãe, então de certa forma eu ajudava minha mãe em casa também, a gente pagava algumas contas, eu ainda dava cesta básica. Então foi tipo, além dos 6 mil reais, tinha muitos benefícios que, se for considerar, é um montante bem maior. E eu falei, não, não dá certo. Eu lembro que era abrir inscrição para o AB, eu falei, opa, vamos fazer. A inscrição estava no 8º período ainda, eu lembro que a prova era em junho ou julho, se eu não me engano. Eu fiz a primeira etapa, passei, a segunda etapa foi em agosto, eu já estava no 9º período, fiz na área civil, por mais que eu já atue na área trabalhista empresarial, mas eu fiz na área civil e passei, tudo bem, falei, ótimo, e agora? Em agosto de 2014, eu já tinha passado no AB, estava desempregado, o que eu vou fazer? O empreendedor voltou. Foi aí que eu falei, vou ter que ir para o empreendimento. Tinha uma feira shopping na cidade de Contagem, que estava abrindo, estava tendo lojas, oportunidade para lojistas. Eu fui lá, aluguei um stand, sabia nem o que eu ia vender. Falei, vou alugar isso aqui que vai salvar minha vida, isso aqui que vai mudar, eu vou montar esse negócio, vai dar beleza. E aí eu consigo contratar alguém e ser advogado de novo. Então eu queria ter 2 empreendimentos, olha só, minha audácia. Falei, beleza, minha esposa, minha mãe, minha cunhada, todo mundo sabe onde comprar bijuteria, essas coisas coloridas aí muito, porque ninguém compra joia colorida, só se tiver muito dinheiro. Mas ninguém compra joia muito colorida, então gostava de comprar bijuterias. Falei, opa, é isso, as primeiras clientes estão aqui, vou começar a vender. Eu comprei até uma maleta que eu saía vendendo nas festas que eu levava, a família comprava muito, eu comprei. Fui no Brás, em São Paulo, por isso que eu falei anteriormente que eu ia te contar como que eu cheguei no Brás. Fui lá, levei R$ 1.000, peguei um saco de jeans, assim, uma sacola de jeans, enfiava nas costas, enchi de bijuteria, muito barato, sai tipo 10, 20, 50 centavos na bijuteria que eu conseguia vender por 5, 10, 15 reais aqui de maneira fácil. O lucro é muito alto. E beleza, fui isso em outubro, montei, vendi bem. Até o Natal vendi muito. Eu lembro que tive que chamar uma menina para poder me ajudar. Que nessa época eu ainda ainda consegui clientes nessa época. Então a menina me ajudava. Eu lembro que eu fiz 2 divórcios e um inventário no cartório. E fiz também, peguei um processo da FIT. Mas, Hayley, você não tinha OAB, como que você fez? Tinha uma colega da minha mãe que eu conversei com ela, e ela falou, vamos fazer isso em parceria? Eu estava uma espécie de estagiário dela, então a gente vinha os clientes, eu atendia os clientes juntamente com ela, e fazia as partes todas operacionais, e ela dava entrada no processo. Foi aí que, no cartório mesmo, eu ia lá, nem sabia como é que fazia um divórcio cartório, nem sabia como é que fazia inventário, então fui na Secretaria da Fazenda umas 300 vezes para pedir informação, fui no cartório, perguntava, então fiz acontecer, e muita gente fica aí com desculpas, eu nem formado era e já estava aí correndo atrás dos clientes, não tinha experiência nenhuma e me virei, e deu tudo certo. A loja de bijuteria eu lembro que me dava em torno aí de uns 3 mil reais por mês. Se eu ficasse muito tempo nela, se eu não ficasse, dava menos, eu não sei porquê, mas é aquele famoso ditado que o olho do dono é que engorda o boi. Até que eu vendi essa loja em janeiro de 2015. Eu vendi ela para um cliente meu que estava doido para poder. A esposa dele estava, tipo, só tinha emprego ganhando mal. Ele queria montar um empreendimento para ela e foi aí que eu vendi a bijuteria para ela. O preço que eu tinha pago, eu nem queria nada, estava doido para melhorar naquela bijuteria porque eu vi que aquilo não ia me levar a lugar algum, porque eu estava doido para advogar, mas estava preso ali na bijuteria e não tinha ninguém de confiança para poder ficar lá para mim. Foi aí então que eu, em fevereiro de 2015, eu fui contratado como estagiário no escritório que eu sou sócio hoje. A minha sócia à época tinha 3 clientes só, eram 3 empresas, ela trabalhava em uma dessas empresas, as outras 2 tinham sido vendidas, então ela ficaria com esses processos até a data da venda. E essa empresa, que como tinha pouca demanda, falou, monta o escritório e a gente manda demanda para você que não tem condições de pagar o seu salário aqui mais. E ela falou que precisava de alguém com interesse na área trabalhista, porque ia pegar o trabalhista dessa empresa, que ela só atuava como civil. Ela contratou um advogado externo, tipo um parceiro, que passava esses processos trabalhistas para ele fazia, ela assinava e ele ia nas audiências, mas tipo, ela que intermediava isso tudo.
Eu lembro que eu colei nesse cara. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu lembro que no estágio eu ganhava R$ 1.000, tá? No estágio. E daí eu fui e comecei a colher nesse cara, tudo que ele fazia, as peças eu lia, ele ia nas audiências, eu perguntava tudo, o cara falou, nossa, deve ter pensado, que cara chato, né, bicho? E aí, quando deu em junho de 2015, eu colei grau, eu lembro que foi antecipado, eu levei todos os documentos para poder dar entrada lá na OAB. Eu lembro que eu peguei a colação geral, já peguei, passei, tirei o xerox e já levei lá na OAB direto. Acho que nem xerox eu tirei. Já levei na OAB direto dos documentos. Eu lembro que eu cheguei faltando uns 10 minutos para fechar. De entrada, passou uns 4 dias, meu número da OAB saiu. Eu falei, ufa, enfim, advogado. Fui contratado como advogado para o escritório é, nessa época. Eu lembro que minha primeira audiência foi na quinta vara do trabalho de Contagem, uma juíza lá, que eu não preciso falar o nome, mas quem é de Contagem vai saber quem que é. E eu lembro que a primeira pergunta que ela fez foi, tem proposta de acordo? Eu falei, da minha parte não. Eu lembro que ela olhou pra minha cara, assim, pra cara de aqueles olhos de fuzilamento e falou, doutor, se não tiver pela sua parte, vai ter pela parte de quem? O empregado, não, como é que ele vai forçar você a dar um acordo para ele? Eu lembro que aquilo eu fiquei um pouco abalado, primeira audiência minha, com aquela certidão gigante que eu tinha acabado de entregar, e eu falei, não, eu poderia ter ficado triste, desistido de advocacia, eu falei, não, agora eu vou mais preparado, vou prestar mais atenção e vou bem armado, com o olho sangrando, e aí, a partir de então, eu sempre pondero bem as coisas que eu falo nas audiências, sempre penso bem no que eu vou falar, justamente para evitar esse tipo, porque tem juízes e tem juízes, né? A gente sabe muito bem disso. Passado um pouco de tempo, sócio dessa minha colega, que é sócia hoje, foi fazer um intercâmbio na Austrália e acabou que. E só eram os dois e eu. Foi fazer um intercâmbio na Austrália, acabou que ele ficou por lá, não quis voltar nesse tempo todo, e acabou que eu fui promovido a sócio do escritório. E aí eu virei sócio do escritório à época, e até então, desde eu sou, a minha época, quantidade societária na época era bem pequenininha, hoje eu já tenho uma quantidade societária bem maior do que era antes. E como sócio, eu falei, opa, e agora? A área trabalhista toda foi minha, ficou por minha conta. Falei, beleza, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Que foi o momento da virada. Esse foi o momento da virada na minha advocacia. E o que, que aconteceu que foi essa virada? Eu falei, não dá. Poucos clientes, tínhamos pouquíssimos clientes, esses três, mas alguns outros pessoas físicas que eu tinha pego. E eu fui e falei, gente, vamos lá. Onde que eu vou que vai ter clientes? Comecei a pensar e comecei a frequentar os eventos da SETSENG, que é o Sindicato das Empresas de Transportes de Belo Horizonte, e o SETRA, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus. Então, o Sindicato das Empresas, como a gente tinha clientes, nós tínhamos clientes empresas, eu tinha uma prova, um portfólio para poder mostrar para isso. E quem ia nesses eventos eram as pessoas do departamento pessoal, RH, e área administrativa, e alguns empresários, pequenos empresários, iam nesses eventos, eles gostavam de ir. E foi aí que eu comecei a conquistar alguns clientes. Comecei a ficar muito amigo do pessoal, conversava com o pessoal vinha, me pedia esclarecimentos de dúvidas. E eu falei, opa, comecei a trazer outras empresas para o escritório. Falei, esse negócio está dando certo. Conversei com a minha sócia, sempre eu pondo pilha. Falei, não, estou precisando de contratar uma agência de marketing. Vamos melhorar o marketing do escritório, o marketing é muito pouco. Ninguém chega, só ficar saindo todo dia. E eu não tinha tempo para poder ficar fazendo eventos, também tinha que fazer as coisas do escritório. Foi aí que nós contratamos uma agência de marketing. A agência de marketing não foi assim, nossa, que coisa não, mas ela abriu minha mente, porque eu comecei a ver uma gama de possibilidades, era eu quem trabalhava diretamente com o rapaz do marketing, e a gente começou a ver várias oportunidades, principalmente no online, que eu nem sabia que existia. É, é, então, para mim, sites, pessoas escreviam à toa, mas eu vi que tem configurações de site, que é o SEO, que você consegue posicionar, ranquear seu site de uma maneira melhor, você consegue posicionar algumas publicações, o Google Ads, eu falei, nossa, um mundo totalmente diferente que se abriu para mim. Eu comecei a ler muitos livros sobre marketing, negócios, empreendedorismo, fiquei fissurado com aquilo. E depois que acabou esse contrato de um ano, eu comecei a frequentar cursos de marketing, a comprar cursos de marketing, a fazer comparecer em eventos de marketing e junto associado ao network que eu tinha, então começou a aumentar mais, eu comecei a ter contatos com mais pessoas começaram a chegar no escritório com essas técnicas que eu comecei a aprender, comecei a correr atrás, coisas que a faculdade não ensinam pra gente, e eu vi que eu estava tendo uma dificuldade, eu estava conseguindo atrair o cliente, mas não conseguia fechar o contrato. Eu falei, poxa, e agora? Comecei a estudar vendas. Não, eu tenho que dar um jeito. Comecei a estudar vendas, eu vi que tem diversas técnicas de vendas que você pode utilizar. E aí eu peguei algumas técnicas, peguei uma técnica lá e comecei a aplicar todas elas até que uma fechou. Falei, opa, essa técnica os contratos começaram a fechar.
tem todo. Você acha que vender é porque a pessoa nasce com dom. Não, a pessoa sabe um método, a pessoa sabe uma técnica de vender. Mesmo que de forma intuitiva, mas tem toda uma técnica, tem todo um passo a passo para você fazer. Mais para frente eu vou te fazer um vídeo aí para poder explicar alguma técnica de venda. Mas para não ficar muito tenso esse vídeo, eu vou falar só que eu aprendi essa técnica de vendas e comecei a vender. Muito, 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 muito. Comecei a fechar contratos. Essa pessoa começou a ficar louca. Falei, nossa, mas e aí, o que você está fazendo? Eu falei, não, estou estudando. E eu vi que eu não estava dando conta, eu fiquei com um pouco de crença limitante. Foi que eu comecei a entrar no mundo do desenvolvimento pessoal. Fiz várias imersões de desenvolvimento pessoal. Fiz aquela Protagon do Anderson Carvalho. Fiz uma do Jerônimo Temel. Fiz do Paulo Vieira. Até que eu fiz uma formação em coaching. E fiz outras diversas formações em coaching e parece que isso mudou. E eu aprendi uma coisa, não adianta você ter o melhor método, você saber o caminho, se você mentalmente, o seu mindset, internamente, você não saber, não acreditar que você pode naquilo. Então, não adianta eu te dar um método aqui falando, esse método é o melhor do mundo, faça. Se você não acreditar, se você não tiver um mindset, se você não tiver um pensamento, um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento pessoal, principalmente emocional, muito grande para você dar conta de aquilo, porque percalços irão acontecer, você tem que ser forte. Então, depois que eu fiz esse desenvolvimento pessoal, melhorou mais ainda, minha mente abriu muito mais. Eu continuei lendo esses livros, continuei fazendo cursos, e foi aí que eu me peguei num mar de coisas. Eu saía muito cedo de casa, chegava muito tarde em casa, minha esposa ficava maluca comigo, meu menino tinha acabado de nascer, e foi sempre uma loucura, eu estava perdendo tempo, a gente tem que dar um jeito de estudar. Eu comecei a estudar técnicas, desenvolver técnicas de produtividade para poder melhorar minha produtividade. E foi aí também que melhorou muito mais a advocacia. Hoje eu trabalho menos quantidades, mas eu sou muito mais efetivo, eu sou muito mais produtivo. O tempo que eu estou dedicado ao meu escritório, eu estou dedicado somente ao meu escritório, eu evito distrações. Eu já também dei diversas técnicas sobre produtividade, mas também farei outros vídeos falando sobre isso. E desde então eu venho participando de mentorias, já fiz muita mentoria, já gastei muito dinheiro com mentoria, já gastei não, já investi muito dinheiro de mentoria, porque o mentor, se você acha que investe pela 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais em algo, na verdade gasta, na verdade aquilo é um investimento, desde que seja bom. Então muitas mentorias que eu fiz, que eu investi X valor e esse valor depois me voltou em dobro, já fiz mentorias de 3.000 reais, 5.000 reais, que me fizeram ter retorno bem rápido de 10, 15 mil reais no meu negócio, então é um investimento. Fiz muitas imersões, muitos eventos para melhorar a minha performance, tanto emocional quanto marketing, vendas e tudo. Participo ainda de diversos eventos da OAB, da minha área, que é na área trabalhista. Então, é isso que eu fiz muito tempo. Se eu for juntar tudo, eu acho que eu já gastei quase uns 100 mil reais em livros, cursos, imersões, a eventos de alta performance, mentorias, fiz um processo de coaching, então eu investi muito no meu conhecimento e a advocacia minha virou. Por isso que eu falo que hoje eu tenho uma advocacia acima da média, independente do que significa ser acima da média para você. Acima da média para você talvez pode ser ter uma renda de 10 mil reais, para você pode ser uma renda de 100 mil, para você pode ter 100 clientes, para você pode ter 40 mil clientes, então depende. Para você, uma advocacia acima da média, um advogado que anda de carro importado, que anda com iPhone 10, iPhone 20, iPhone 30, não, para mim a advocacia é uma pessoa que tem qualidade de vida, que viaja com a família, então depende. Para mim eu tenho um significado, você tem outro, mas eu sei que a minha advocacia é diferente da maioria das pessoas, justamente por todo esse conhecimento extra advocacia que eu adquiri conhecimento esse que a faculdade não te ensina. E aí diversos colegas começaram a me pedir ajuda. Hey, o que está acontecendo? Me ajuda isso. Eu comecei a ajudar colegas nas redes sociais, comecei a ajudar colegas com técnicas de vendas. E foi aí que eu falei, gente, eu estou ajudando poucas pessoas nesse ramo, e minha esposa também já não estava aguentando. Colegas, parentes vinham na minha casa e eu ficava só falando de marketing de vendas. Ela, pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar disso, de marketing de vendas, de desenvolvimento pessoal, de processo de coaching. O que está acontecendo? Eu já não estou aguentando mais isso. Foi aí que eu falei, vou criar um Instagram, onde foi em outubro de 2019, do ano passado, onde eu vou falar para quem quer me ouvir. Então, se você está me vendo aqui agora, é porque você está me ouvindo, você quer me ouvir. Vou compartilhar esse conhecimento, porque eu acho egoísta ficar só comigo, então eu compartilho esse conhecimento para vários colegas, porque eu acredito verdadeiramente que se um advogado, quanto mais advogados tiverem sucesso, vai aumentando a régua, vai subindo para cima. Então, a margem, mais advogados vão ficando mais qualificados, com maiores clientes, com várias vendas, e o restante também vai subindo junto. Eu acredito que quanto mais advogados, mais forte a advocacia como um todo fortalece. Eu acho que juntos nós somos mais fortes do que sozinhos. E depois que comecei a fazer isso, fui chamado para entrevistas. Você pode ver no meu perfil aí que eu dei entrevista para canal de faculdade, palestras em
infelizmente, nesse período agora, eu tive que cancelar 4 palestras que eu daria agora, por causa do período do corona crise, né? Que eu gosto de falar muito, eu ouvi esse termo e eu gosto de repetir. E eu gosto de falar muito do corona crise, então vários eventos, então comecei a ser reconhecido, várias pessoas começaram a falar, opa, legal. E eu falo de um assunto que não trata na faculdade, nem o AB trata nos seus eventos. Um assunto que poucas pessoas tratam sobre isso, que falam como... Eu entendo que a advocacia é um negócio, que a advocacia você vende serviços de prestação de serviço, você vende serviços de prestação de serviços jurídicos, você é uma empresa de serviços jurídicos, não um advogado ou uma advogada qualquer. E é isso realmente eu acredito. E até que agora eu estou compartilhando com você esse método que eu desenvolvi, esse método que eu gastei muito dinheiro, esse método que eu aprendi muita coisa que não era útil para o direito. Eu desenvolvi um método que realmente cabe no direito e estou aqui compartilhando com você através do meu conteúdo nas redes sociais. E a minha meta para o futuro é treinar 1000 advogados nesses próximos 5 anos. A minha meta é treinar pelo menos 1000 advogados para que advogados realmente tenham advocacia, que não desistam. Eu fico muito triste quando alguém fala comigo, eu não advocacia não dá dinheiro, a advocacia era saturada. Eu fico muito triste de verdade. E tem muitas áreas da advocacia ainda surgindo, muitas áreas que nem existem ainda. Eu vi numa reportagem que 80% das profissões que de 2030 são 10 anos, ainda nem existem. Então, tem gente que tem a LGPD, sequer foi publicada, tem gente que já está atuando na área de LGPD, vai ter gente que vai poder gerir um monte de coisas, conflitos do Uber, conflitos agora do coronavírus, como é que vão ficar essa questão dessa flexibilização de direitos trabalhistas, de questão de ir e vir, de pessoas que foram contaminadas. Então, tem áreas que nem existem ainda, talvez você pode, uma profissão, piloto de drone não existia, às vezes vai precisar de um advogado especialista em drone. Advogado especialista, eu hoje me posiciono como advogado especialista em empreendedorismo. Então eu gosto, meu público-alvo hoje eu venho mudando faz um tempo, eu subnichei mais ainda, então eu trabalho na área advogo na área trabalhista para empresas e para empreendedores, que são empresas que têm ideias disruptivas, ideias diferentes de um pouco do método tradicional. Então é esse tipo de pessoa que eu gosto de trabalhar, é o meio que eu vivo. Então subnichei para isso. Até então as pessoas se denominavam autônomo. Hoje em dia as pessoas se denominam empreendedores. Então vai ter muito mercado ainda novo. Encontre um mercado diferente para você. Continue acompanhando meu conteúdo. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se a minha história de algum modo bate com a sua, se parece com a sua em algum momento, me manda um direct, me manda um comentário aí, que eu vou ficar muito feliz em te responder e ver que esse conteúdo está te ajudando, porque o que me motiva, o que me move é esse feedback positivo de que realmente eu estou ajudando advogadas a verdadeiramente ter uma advocacia acima da média. Te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.